Eu fui no fisioterapeuta esses dias e a gente tava conversando, né, sobre essa parte de marketing, de venda, de comercial, tudo isso. E a gente acabou trocando ideia ali, né, acabei orientando algumas coisas, e ele acabou me perguntando como foi que eu tive esse estralo de ir para essa área do marketing, que é totalmente o oposto, o que ninguém tava fazendo aqui na época que eu comecei nesse mercado. E eu comecei a pensar sobre essa questão de virada de chave. Vai chegando no final do ano, o pessoal vem muito isso com virada de chave. E assim, a virada de chave ela não veio de uma hora para outra. A virada de chave veio que eu estava me sentindo muito incomodado com o que estava acontecendo na minha vida naquele momento. Então, qual era o contexto daquele momento especificamente? Cara, eu era sustentado pelo meu pai, pelos meus pais, né? E eu passava o dia todo jogando. Eu estava na faculdade, mas eu não estudava em si, eu ficava jogando. E eu ficava com aquele incômodo. Tipo, eu não tô sem, eu tô sem direção, mas eu tô sem ter o que fazer, sem ter um método, né? Sem como é que eu vou sair disso? Eu só tava com aquele incômodo. E quando eu comecei a estagiar, foi quando realmente eu vi que eu não ia seguir a profissão de engenheiro. Eu já entrei perdido na engenharia, né? Entrei por gosto de matemática. Mas quando eu comecei, de fato, a estagiar, a lidar com pessoas, e assim, não era lidar com pessoas o problema era, eu não conseguia ter uma expectativa naquele emprego. O que é que acontecia? Quando eu estava indo para o estágio, as pessoas reclamavam muito. E eu nunca tinha lido sobre isso, sobre a questão de você viver com pessoas negativas, viver com pessoas que reclamam. Eu nunca tinha lido sobre isso especificamente, mas eu sei que isso me deixava mal, me dava um baixo astral, uma baixa energia, me deixava mal. Isso me deixava muito incomodado. Então, eu já tinha esse incômodo antes, já desde que eu entrei na engenharia, né? Mas um ano e pouco antes de eu estagiar, eu já tinha esse incômodo, bicho, eu me sinto inútil, eu não trabalho, dou gastos para meus pais e não tô saindo do canto. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas, de fato, quando eu comecei a estagiar, é que parece que eu levei um tapa na cara. Eu acho que esse incômodo que eu já sentia quando juntou com a questão do estágio, que quando você tá perdido, você tá naquela questão de, cara, eu tô perdido, mas eu tô fazendo alguma coisa, né? Tipo, eu tava indo pra faculdade, era como se eu tivesse fazendo algo. Eu tava sem direção, mas eu tava sem, como é que eu posso dizer? Eu tava sem rumo, mas eu tava indo numa direção que eu me apeguei ali, que seria a faculdade. Só que quando eu comecei a estagiar, claro, nem todos os locais vão ser assim, mas quando eu comecei a lidar com pessoas que só faziam reclamar, uma queria, entre aspas, derrubar a outra, e acontecia muito lá isso. O cara reclamava do engenheiro, o engenheiro reclamava do mestre de obra e reclamava do outro engenheiro, e ficava esse negócio um ambiente muito pesado, né? Parecia que você estava pisando em ovos, parecia que sempre tem alguma coisa errada, você tem que ter cuidado. Então era um ambiente muito ruim. Fora isso, quando eu analisava a perspectiva de 10, 20 anos para frente, eu não me via naquele emprego. Eu não me via sendo engenheiro. Claro, tem vários tipos de engenheiro, mas na época ali, como eu estava fazendo esse estágio numa obra chama obra linear, né? Que era uma obra de saneamento básico, a gente estava fazendo a parte do esgoto ali, enfim, de uma cidade aqui próxima, eu me via nessa questão. E daí foi quando eu realmente disse, bicho, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então não foi quando a gente para analisar friamente, eu estava analisando assim de forma geral, eu via que o estágio me deu esse estralo, né, de eu tenho que fazer. Só que quando a gente analisa de forma mais profunda, eu vi que não foi especificamente o estágio, mas foi o sentimento que eu tinha de, cara, eu tô me sentindo um inútil, tô me sentindo um peso para os meus pais. Quando chegou no estágio, eu vi que esse caminho que eu tava na engenharia, estudando a faculdade lá de engenharia civil, não vai dar certo, eu não vou conseguir me encontrar aqui. Foi quando, de fato, juntando essas duas coisas, me fez ter uma faísca, uma centelha ali de eu tenho que procurar alguma coisa. E foi aí que eu pesquisei alguma coisa na internet. Foi quando tava essa questão do digital começando a aflorar, então já tinha pessoas anunciando, eu devo ter caído no anúncio de alguém e fui para essa área. Só que é engraçado, né? Eu não fui para essa área de primeira. Eu acabei estudando muito finanças. E se eu parar para analisar agora, com a experiência que eu tenho hoje, se eu tivesse continuado na parte de finanças, ter criado meu conteúdo ali em cima naquela época, eu acho que eu estaria melhor do que hoje. Porque naquela época eu só não foquei nessa área porque simplesmente eu tinha muita vergonha de gravar. E a gente sabe, né? Vergonha, basicamente, você tinha, não é vergonha, você tinha medo do pensamento de outras pessoas, olhando hoje, né? Se eu não tivesse isso, eu acho que eu já estaria bem mais desenvolvido. Não só na parte de finanças, mas se eu tivesse gravado para qualquer outra coisa, que é o que eu paro para pensar hoje.
E veio essa questão, né, do digital, de como tu veio, como tu não veio, o que é que tu fez. Então foi basicamente assim que, entre aspas, teve a minha virada de chave. E eu começo a analisar o contexto de hoje. 2024 foi um ano que eu basicamente colhi o que eu plantei em 2023 e 2022. 2024 foi um ano muito, muito, muito bom. Só que eu já percebi, analisando agora, que eu já tava com sentimento. Porque quando você começa, entre aspas, tá muito na merda, você ganha um pouquinho a mais. Cara, teve uns faturamentos muito bons ali em 2024, foi muito bom pra mim. Você começa a se acomodar. Então, 2024 eu me senti muito. Me senti com essa sensação do bicho, tu tá sendo inútil. Tipo, parece que você não tá mais gostando do que você tá fazendo. Não você gostando, mas é como se você tivesse com aquele sentimento que você podia fazer mais, você pode fazer mais. E esse sentimento veio se arrastando, e a gente tá agora finalizando 2025, e eu continuo com esse sentimento de, cara, você pode fazer mais, você tá sendo inútil, você pode ajudar mais pessoas. Acho que seria esse o sentimento que eu tô hoje. Então, eu analisei o que deu a minha mudança de chave em 2019 e para tu ver uma conversa despretensiosa com esse meu fisioterapeuta, que não tinha nada a ver comigo, foi para realmente ajudar ele, me fez essa reflexão. Ó, 2019, 19 e 20 foi assim, só que teu 2024, 2020, 2024 foi muito bom e tu para analisar. Foi um ano muito bom para tu, 2025 não foi um ano tão bom. E tu tá indo para 2026, tu começa a pensar que tu tá com aquele sentimento de 2019. Cara, tu pode ajudar mais gente. E Gabriel, como assim ajudar mais pessoas? Ajudar mais pessoas seria, tu pode pivotar teu negócio para abrir um produto totalmente seu, porque hoje eu não tenho um produto meu. Eu presto serviço para outras pessoas. Então, tu pode ter um produto teu que é muito assim. Qualquer negócio hoje, eu até já falei isso outras vezes, qualquer negócio hoje, ele pode abrir um braço de educação. Não importa. Cara, eu sou um açougueiro. Por exemplo, eu sou um açougueiro. Beleza, você é um açougueiro. Você não pode criar um conteúdo ensinando outras pessoas a ser um açougueiro, ensinando outras pessoas a como ter mais rentabilidade no seu açougue. Um cara muito bom que fala disso é o Netão. Netão, ele nada mais é, ele começou no açougue e foi expandindo. Claro, hoje ele é gigantesco, ele tem hamburgueria, tem restaurante, tem o entre aspas, açougue dele assim. Mas ele abriu um braço da educação também. Ele tem, se eu não me engano, um braço de mentoria. Cara, eu sou um vendedor de carro, tu vê o TK. Ele abriu um braço de mentoria também, um braço de mentoria, vou dizer, educação, que pode ter um curso, você pode ter uma mentoria, uma consultoria, uma implementação. Então, qualquer negócio, não só no digital, você pode abrir seu braço de educação, que foi uma coisa que eu sempre tive vontade, mas acabou que eu nunca fazia isso. E eu fiquei pensando, cara, tá chegando 2026, tu tá com esse sentimento de novo, então foi esse sentimento que fez tu dar esse teu pulo, né, pra essa mudança na tua vida total, em 2019, e tu tá com esse sentimento, se tu parar pra pensar, desde 2024, só como tu tava muito acomodado, tu acabou não agindo. 2025 não foi tão bom quanto 2024, e você já está começando a perceber que tem que se movimentar. Então, eu tô com esse sentimento, muito provavelmente, talvez eu abra esse braço de educação, mas nem que seja um braço de educação, que seja um braço diferente. Eu sempre trabalhei com infoprodutos, mas nunca fiz a produção de infoprodutos. Como assim, Gabriel? Tu abrir uma empresa que tu vai estar criando soluções para dores que tu vê no público. Então, tem um público aqui de fisioterapeutas, tu pode abrir um, um curso, um produto só para sarar essa dor. Tu tá vendo no público de mães. Tu pode criar um produto, claro, aí criar um produto seria chamar algum especialista ou pesquisar na internet e sintetizar um produto? Pode ser. E quando você fala de criar um produto, muitas das vezes você não precisa de um especialista para ter o produto. Se você faz um produto barato, um exemplo, low ticket, você pode fazer um PDF, você pode fazer um e-book, você pode pegar um compilado de materiais para aquela pessoa, porque muitas das vezes as pessoas não têm paciência de pesquisar. Então ela precisa dessa solução. Um exemplo, o cara precisa desenvolver o comercial dele na parte de fisioterapia. Ele às vezes não vai ter paciência de ficar conversando com o chat GPT ou de ficar procurando na internet. E quando você compila isso num e-book ou compila isso em vários prompts, um exemplo, para você usar no chat, o cara acaba comprando por R$20, por R$30. E claro, se for nessa área mesmo, vamos dizer assim, de fisioterapia, o cara se posicionar assim, você depois pode vender para ele uma implementação, uma consultoria, uma mentoria. Dá para fazer tudo isso. Então é um ponto que eu tô pensando e tá me afetando esse ano todinho e eu não fiz. Só que eu tô vendo, fazendo essa análise de 2019, fazendo essa análise agora, é esse sentimento que eu tinha que me fez se movimentar. E é esse sentimento que eu tô agora, que tá me fazendo pensar muito isso. E eu até tava conversando com meu irmão sobre essa questão, né? Cara, vamos fazer isso, tal. E ele quer muito ir para a área de serviço.
Claro, a gente focar em uma área, vai ser médico, vamos começar aqui, vai ser loja de carro, vai ser dentista, enfim, começar uma agência focada para vender serviços para um nicho do mercado. E quando a gente fala serviço, não é só o tráfego, estratégia, mídia social, landing page, CRM, fazer uma agência que vai fazer uma aceleração para aquele cliente, uma aceleração de faturamento, vamos dizer assim, uma aceleradora. Não seria simplesmente uma agência de marketing que vai vender serviço, não. A gente quer fazer um pacote que vai acelerar o projeto do cara. Só que eu tenho muito esse sentimento de bicho. A gente tem que ir para o info, tem que ir para essa parte de criação de produto. Eu já fiz um vídeo explicando os prós e contras. Ele é muito dessa área de serviço, eu sou muito dessa área de produto. A gente tem que entrar no meio termo. Mas acho que eu vou acabar ganhando essa guerra aí. E é um ponto que eu disse a ele, se a gente for entrar de cabeça em um dos dois, vamos entrar pelo menos por um ano. Vai ser nós dois um MVP, mas vamos fazer pelo menos um ano isso aqui, sem desistir na primeira dificuldade, porque acaba acontecendo muito. Eu vamos fazer MVP. Só que quando chega na primeira dificuldade, o cara desiste, seja no serviço, seja no infoproduto. O produto, qual é a dificuldade? Às vezes é você acertar a copy, você conseguir embalar o produto para vender. Quando é no serviço, é você conseguir chegar nas pessoas que tomam o resultado, é você vender para essas pessoas. Então, tudo vai ter seu pró e vai ter seu contra. E a gente tava muito nessa discussão, eu tô com esse sentimento dentro de mim há muito tempo, e eu acho que isso vai acontecer, hein? 2026 já talvez tenha uma mudança muito grande aí pra gente. E vem essa questão, né? A gente conversando de virada de chave, pra tu ver como algumas conversas despretensiosas fazem a gente refletir em coisas que a gente nem imagina. Pra tu ver, eu tive essa conversa, tava refletindo sobre isso, e quando eu vim colocar aqui pra o vídeo, eu consegui refletir ainda mais. Eu fico assim, cara, como é bacana a gente se desenvolver, né? Essa questão de eu estar gravando o vídeo tá fazendo eu me desenvolver e ter reflexões mais profundas sobre alguns temas. Pra mim tá sendo só benefícios. Claro, tem esse tempo de você parar pra gravar aqui, você fica um tempo à toa assim, refletindo e vendo o que vai falar. Mas eu tô aqui, ó, quase há 10 minutos, mais ou menos, falando, sem parar, só ideias que eu já tive, que eu refleti, que eu tô trazendo pra cá. E assim, claro, esse ano todinho, eu não vou parar de gravar vídeo, então eu quero também gravar essa jornada, se for pra serviço, se for pra produto. E eu coloquei um desafio pro meu irmão. Cara, a partir do momento que nesse produto a gente estiver faturando, pelo menos, 20 mil reais, a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos alugar um local pra ficar nós dois juntos, e a gente vai ter essa... Enfim, é uma coisa que eu acho que eu vacilei um pouco nessa parada, que eu sempre fui muito home office, sempre defendi. Só que também, eu vejo que quando tem algumas pessoas no mesmo local, olhando para a mesma direção, a energia é muito maior, você pode chegar mais rápido. E eu quero fazer esse teste, foi uma coisa que eu propus a ele. Cara, quando a gente estiver faturando uns 20 mil, bora alugar um ponto, tu vem morar aqui onde eu tô morando hoje, na cidade que eu tô morando hoje, a gente aluga e a gente começa a trabalhar junto. Todo dia, acredito que a gente consegue fazer virar bem mais rápido. E claro, a gente não demorar para contratar. Isso foi um ponto que eu aprendi a ter na minha primeira agência aqui. Eu demorei muito para contratar. Então isso são alguns aprendizados que eu já trouxe. Fora toda essa bagagem que eu já tenho, ele também já tem. Então, independente de qual for a área que a gente for seguir, a gente tem essa bagagem, tem essa experiência, tem muito curso já nas costas, tem muito cliente que a gente atendeu já nas costas. Então, já tem, independente, já tem muita experiência que a gente vai conseguir agregar nesse novo negócio. E eu só bati muito com ele. Não vamos desistir na primeira dificuldade. Porque quando você tem um negócio que já dá certo, já tá rodando, quando você tem uma dificuldade, você vai acabar querendo voltar pro óbvio, porque é mais cômodo para você, que você vai gastar menos energia. Então esse é um ponto que eu trouxe a ele. Ó, não vamos desistir na primeira dificuldade, vamos tentar pelo menos por um ano. Quando a gente tiver um faturamento de 20 mil, vamos pegar um local pra gente trabalhar junto e vamos trazer uma pessoa o quanto antes também pra gente conseguir escalar e acelerar nosso crescimento. É isso, galera. Foi um pouco que eu acabei refletindo nesses dias. Não se esquece de se inscrever no canal. Tamo junto.